Shalom a todos. Agradeço a todos que vêm assistindo o meu vídeo. Um grande abraço. Aos que se inscrevem também, tá, no meu canal. E hoje eu vou debater um assunto assim um pouco interessante. Pouco não, creio que deve ser muito interessante. Principalmente aqueles que têm observado no conhecido como Antigo Testamento, o livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 7, que fala: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, se o profeta, se o Eterno, bendito seja, revelar ao profeta Isaías que ele que cria tudo, ele faz uma referência nesse versículo que ele é o criador de tudo. E ele usa duas fontes muito interessantes, que é a base de tudo: luz, trevas, bem e mal. Mas que mal é esse que o Eterno criou? Já que lá em Bereshit, em Gênesis, ele afirma que tudo que ele criou foi bom. Então, que mal seria esse? Qual é, quem é e o que é o mal de Isaías 45, versículo 7? Bom, eu brinco no meio dos amigos que eu falo, uma pergunta simples dentro do judaísmo sempre exige um grande estudo. Não na questão, lógico, na questão meio judaica, entre os judeus, mas quando um judeu tem que passar uma mensagem para um não-judeu que tem uma visão totalmente diferente da visão semita. Vamos lá. Em Bereshit, Gênesis 1, capítulo 1 até o capítulo 2, no começo, Deus fala que tudo que ele criou foi bom, tudo. E ali tem a criação de tudo. E Deus, bendito seja, fala que criou o homem à sua imagem e semelhança. Ok, aí tudo bem, sem problema nenhum. Deus fala, então, lá em Gênesis 2, capítulo 2, que ele cria uma árvore. Essa árvore, entre aspas, metafórica, lógico, teria uma da vida e a outra que produziu o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ainda deixa uma advertência. De toda a árvore, todas as ervas, de tudo do paraíso, você pode comer, tocar, fazer o que quiser. Somente a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta, porém, não comerás e nem tocarás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerá. Nós temos dois problemas aí. Adão e Eva não tinham conceito de morte. Não existia morte. Então, por que o Eterno fala que não deve comer? E outra, Adão e Eva também não tinham conceito de mal. Interessante, né? Não tinha. Não tinha conceito nenhum do que era mal. Até então, eles estavam vivendo somente o bem. Não estavam vivendo nada de ruim. Mas o Eterno deixou bem claro. Bom, é simples. Simples para quem tem a mente aberta. Mas no decorrer do vídeo vocês vão entender. Pelo menos assim espero. Desculpem. Esse verso, essa história da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, na verdade, é uma forma que a Torá está afirmando que Deus estava explicando para Adão e Eva, ou Adão e Rava, o que era bom e o que era ruim, o que eram as energias positivas e as energias negativas, ou seja, o que é maldade e o que é bondade. Simples assim. Ok, aí tudo bem. Mas o Eterno estava explicando exatamente, tintim por tintim,
Na teoria, né? O que é a teoria? A gente explicar algo, né? E a pessoa ainda não tem experiência na prática. Na teoria ele explicou tudo, o que era morte, o que era dor, que se eles mantessem ali no caminho do bem, né? Se mantessem daquela forma, dentro das leis que o Eterno deixou, tudo, e eles iam viver daquela forma, de uma forma legal, boa, sem dor, sem morte, sem doença, sem briga, e etc. Mas, se eles decidissem escolher o caminho do mal, o Etzer, eles, porém, de qualquer forma, eles voltariam, todos voltarão para o Eterno. Mas, porém, eles iriam passar por uma dificuldade maior em cumprir a missão deles. Deus deu uma missão para o ser humano. Uma missão X. Depois eu vou falar dessa missão em outro vídeo para vocês. Para toda a humanidade. E lá em Gênesis 1, fala que Deus criou não o homem, igual está traduzido aí erradamente nas Bíblias em português. Está escrito a humanidade. A humanidade, ela em hebraico é chamada de Adam, que significa humanidade, tá? Literalmente significa toda a humanidade. Quem tiver curiosidade, eu vou deixar um link aí. Vocês podem clicar de uma Bíblia em hebraico. A tradução está ruim, mas o hebraico está certo. Vocês vão notar que toda vez que se refere o homem pecou, a humanidade pecou, vai estar lá Hadam, Hadamá e etc. Tá? Então, na verdade, esse Midrash lá do fruto da árvore do bem com o mal, Deus estava pondo a humanidade ali num determinado momento, no início de tudo, e falando: olha, vocês têm que cumprir a missão de vocês. De qualquer forma, independente do que vocês decidirem, vocês vão ter que cumprir a missão. Vocês vão cumprir. Vamos dizer assim, por bem ou por mal. Aqui só uma forma humana de dizer. Tá? É muito complicado explicar em pouco tempo, num vídeo curto, a mentalidade para vocês compreenderem o porquê que está escrito assim, porquê que usa esse tipo de palavra e etc. Mas voltando, Deus falou: olha, vocês foram criados para cumprir essa missão. É o único de toda a criação que tem o poder de pensar, raciocinar. É o único. Nem os anjos, nem sei lá, as estrelas, nada tem o que vocês têm. Que é o quê? O livre-arbítrio, a escolha, o poder de decisão. O poder de escolher por onde começar ou não começar. Então, vocês decidem aqui agora como que vocês querem começar a missão de vocês. Estou falando aqui de uma linguagem mais simples possível. Todo mundo conhece a história da serpente, né? Todo mundo acha que é uma cobrinha e tal, mas não é. Isso aí também, outra hora, em outro vídeo, eu vou explicar para vocês o que significa a serpente, ok? Desculpa mais uma vez, estou um pouco gripado. Nesse Midrash da serpente, pode observar que é um pensamento. Lógico que usa o termo serpente, mas você pode observar que é como se alguém estivesse pensando com ele mesmo. É como se você estivesse querendo fazer algo que você sabe que é errado e você deseja aquilo demais da conta. Aí você vai para fazer errado e vem sua consciência e fala: não, faz isso não, olha bem, você sabe, olha aí, ó. Você já viu que se fulano fez isso, aconteceu isso. Aquela serpente, na verdade, era o pensamento de Eva. Né? Então, por quê? Porque Deus tinha explicado para eles o que era certo e o que era errado. Deus nunca escondeu nada do ser humano. Tá? Então, Deus, como Deus tinha explicado, Deus também explicou as vantagens de começar pelo erro, também como explicou as vantagens de começar pelo certo. Apesar de todo mundo até achar isso estranho, mas nada, não existe nada que não obedeça a Deus. Eu vou falar uma coisa ainda mais profunda que no decorrer dessa pequena aula vocês vão compreender. Não existe o mal.
O mal é uma criação humana. Vocês sabiam? Aí você falou, oh, peraí, mas como que o mal é uma criação humana, já que você falou que Isaías falou que Deus fala que ele que criou o bem e o mal? Interessante, né? Quando Deus explica e põe a humanidade nesse ponto, a humanidade decide começar pelo lado difícil. Na verdade, Deus já sabia que a humanidade, ali referida como Adão e Eva, ia escolher o lado ruim. Esse conceito de maldade, de ruim, é um conceito humano, não é um conceito divino. Entendeu? Mas voltando para o assunto para vocês compreenderem. Então, o que acontece? A humanidade escolhe pelo o mal, começar pelo ruim, mas lógico, no começo, visando uma grande bonança no final. Afinal de contas, se você, por exemplo, se você faz uma pequena obra, uma casa simples, sei lá, uma casinha simples, de tudo, todo mundo vai passar, opa, legal, o cara tem uma casa e tal. Mas se de repente você se dedica e você faz uma casona bonita, sei lá, um sobrado, uma casa térreo, daquelas bem chama atenção, um quintal bonito, todo mundo vai falar, nossa, que casa bonita. Então, cada atitude que você escolhe te traz uma bonança, te traz uma luz. Se o seu esforço é pequeno, sua luz vai ser pequena, sua recompensa vai ser pequena. Se você faz um esforço grande e vence, lógico, tem que vencer, sua recompensa é maior. E a humanidade escolheu ir por esse caminho. Mas Deus tinha avisado, certamente morrerá. E esse morrerá não significa lá que eles comeram, pá, morreram. Não. Morrerá muita coisa do homem se ele se permitir ser invadido por essas energias que o próprio homem ia desenvolver a partir da base do mal, que foi, no caso, a base que escolheram a desobediência. Então, o que aconteceu? O homem vai triste, sai do paraíso, todo mundo já sabe. Então ali, Deus falou que existe a morte. Deus mata um animal ali, né? Logo em Gênesis 3, 4, se não me engano, Deus mata o animal, arranca a pele do animal. A primeira vez que Adão e Eva vê a morte, vê com tanta morte cruel. E Deus pega a pele daquele animal e veste eles e tal. E disso, lógico, eles ficam de uma forma, né? Nossa, que coisa horrível. Nossa, já estou com medo, mas agora não adianta voltar. Não adianta, nós escolhemos aqui. Então vamos procurar manter o máximo possível do que nós aprendemos no Éden. Manter no caminho de Deus. Ok, nasce Caim e Abel. O que acontece? Caim vai e mata Abel. Está lá um dia, Caim mais Abel, tinha um dia lá que eles decidiam dar uma oferta para Deus. Caim, um cara desleixado, dava o que sobrava lá para Deus. E Abel não, um homem já, né, todo preocupado, achou maravilhoso Deus, aquela forma mesmo de Deus ter falado que ia morrer e não matou os pais, nem ele e tal, aquela coisa. Por agradecimento, tirou a melhor de suas ovelhas, de seus animais, vai lá e faz a oferta. Deus escolhe de Abel, não escolhe de Caim. Caim se irrita, fica com raiva e começa a desejar a morte para o irmão. Mas é porque ele não sabia? Não, ele sabia que era errado matar. Ele sempre soube que era errado matar. Por isso que lá também, em Gênesis 4, o Eterno fala, olha Caim, cuidado, por que tu caiu o seu semblante? Você não está percebendo que se você fazer certo, eu não vou aceitar? Claro que vou. Eu não aceitei porque está lá em Gênesis 4. Pode procurar a história de Caim. Falando, olha, toma cuidado, Caim. Se você começar a alimentar essa má inclinação sua, o seu desejo jaz à sua porta. Ou seja, o seu desejo
se realizará. Caim não tem o cuidado de se corrigir, começa a alimentar aquela raiva, começa a ver tudo de uma forma errada, vai e mata o irmão Abel. E aí vai desenrolando. A Torá fala que os seres humanos vão continuando se tornando mais mal, mais mal, mais mal, mais mal, mais mal, mais mal, a tal ponto que chega um momento que Deus já até fala assim, não, não, esses aqui são meus filhos, esses aqui são filhos dos homens. Olha que coisa interessante. Alguns acham que são anjos. Não, não são. É porque o mal, quem criou o mal, não quem criou, mas quem fez o mal se solidificar, quem fez o mal realmente a existir, quer dizer, existia a base do mal. Deus já tinha criado todas as regras. Só que estava adormecido, não tinha necessidade desse mal ser programado. Quem programou esse mal, quem fez a ligação para esse mal começar a agir na Terra, foi o homem. Então é o homem que é o próprio mal que está escrito em Isaías 45, versículo 7. Você fala, não, mas peraí, e o diabo, e o Satanás, e o anjo? Me aponta umzinho, um versículo. No antigo, que vocês chamam de Antigo Testamento. Ou no Tanar, o messiânico. Porque o judeu sabe disso. Mas o messiânico e o cristão, não, a maioria não sabe. Aponta um versículo. Somente um. No Tanar, ou seja, no Antigo Testamento. Que fala que, tirando Deus, alguma força tem poder sobre o homem, a não ser o próprio Deus e o próprio homem. Eu quero que vocês me apontam um. Existe. Todo o Taná do começo ao fim, vocês vão ver pessoas sofrendo, morrendo, nações sendo destruídas, sacrifícios, etc, etc, adoração a deuses, todas essas atrocidades, vocês vão observar que todas foram criações do homem, e não de Deus, e não de deuses. Por isso que o Eterno fala, por isso que lá no Salmo fala, quem és como tu, ó Deus, entre os céus e a terra? Não existe. Por isso que lá em Deuteronômio, Devarim 6,4, né? Está lá escrito, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, né? Em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Porque não existe nenhuma força que tenha a consciência de tempo e espaço na criação, a não ser o homem. Por isso que a Torá fala que o homem é a imagem e semelhança do Eterno. Porque o Eterno, ele tem consciência. E ele nos criou com essa consciência. Nós somos o único de todas as criações, desde o espaço, leis da física, animais, etc. Nós somos o único ser da criação que temos consciência de tempo, espaço e seu lugar, tanto no universo como na vida e o tempo dessa vida. Por isso que a idolatria no judaísmo é considerado algo nojento, idiota, burro. Por quê? Porque a idolatria faz-nos retroceder. Deus não complicou nada, bendito seja o Eterno. Ele não complicou nada, ele criou tudo simples. O homem foi complicando. Quer uma prova? Deus criou a natureza. Lagos, rios, plantas, animais. Deu para o homem. O que é que nós fazemos? Nós destruímos nossas águas, nossas plantas, nossos animais, nosso meio ambiente. Deus nos deu a paz. Vocês observaram que o pior inimigo do homem é o próprio homem? Vocês observaram? Vocês observaram que quando você sai na rua, você tem medo de um homem te assaltar, um homem te roubar, matar, etc. Você fica imaginando que uma cobra vai lá, vai te picar dentro da cidade, com um leão, uma onça. Você fica com medo do homem.
Eu te garanto, no mato você tem medo de um bicho e tal, mas eu te garanto que se tivesse uma guerra, uma milícia no meio de uma mata, vocês iam ficar com mais medo dos guerrilheiros do que qualquer animal da fauna. Então, o mal que o Eterno criou é uma força, não é um anjo que decide, que ele tem poder de chegar lá e apesar, lógico que tem umas partes da Bíblia que dá a entender isso, mas isso aí é um outro vídeo, tá? Mas é o próprio homem, é o homem que é o criador da idolatria, é o homem que é o criador da desobediência, porque somos a imagem e semelhança do Eterno. Nós também temos o poder de criar e de destruir, não da forma do Eterno. O Eterno cria qualquer coisa do nada. Até o conceito de nada foi o Eterno que criou. Nós, porém, precisamos de algo já criado para criar outras coisas. Qualquer coisa, deixe aí seus comentários, que depois eu vou fazer outro vídeo explicando que no decorrer dos vídeos vocês vão compreendendo melhor. Muito obrigado. Shalom a todos. Agradeço. Deixe seus comentários e até o próximo vídeo.